Olá pessoal, vamos para mais uma aula de Química, noções de Química, e a gente vai trabalhar nessa oportunidade os equipamentos de laboratórios. Então vamos ver toda a parte aí de vidraria de laboratórios e alguns instrumentos que são utilizados, né, em experimentos, em aulas práticas. Então, iniciamos com a apresentação do tubo de ensaio, né? O que são os tubos de ensaio? Vocês podem ver aqui na imagem, né? São esses tubos aqui cilíndricos, né? Geralmente feitos de vidro, transparentes, e eles são utilizados para realizarmos reações químicas. Agora, reações assim em pequena escala. Principalmente quando vai se fazer testes qualitativos, tá? Então nós temos aqui o tubo de ensaio grande, o médio, né, e o pequeno. Um segundo instrumento é o balão de fundo chato, né? O balão ele tem essa estrutura, né? Chama-se fundo chato porque ele tem aqui uma base de apoio, né? Como vocês podem ver, e aqui você tem a substância, né, que está colocada, inserida aí no balão. O balão de fundo chato, gente, ele é usado para aquecer brandamente líquidos ou soluções e também fazer reações com desprendimento de gás, né? Que ele sai por essa parte aqui. O Erlenmeyer, o que é o Erlenmeyer? É esse vidro aqui, né? Esse equipamento aqui. Você pode encontrar em vários tamanhos, né? Olha, ele tem um formato assim bem trapezoide, né? Parecendo com um trapézio. Então o Erlenmeyer, ele devido ao seu gargalo estreito, né? Como vocês podem perceber aqui, ele é usado para dissolver substância e também agitar soluções. É muito usado também no aquecimento de líquidos. A gente coloca ele sobre uma tela de amianto e integra várias montagens também, como filtrações, como destilações e titulações, né? Onde ele também é utilizado. Mais adiante nós vamos ver a tela de amianto, né? E vamos falar um pouquinho sobre esses fenômenos aqui, o da destilação e titulações. O balão de fundo redondo. Pronto, esse aqui diferencia-se do balão de fundo chato, porque esse aqui ele não apoia-se sobre uma superfície lisa, né? Esse fundo dele aqui é totalmente redondo, né? Uma superfície curva. Por isso que aqui, ó, você observa que o técnico aqui está segurando aqui nos dois gargalos, né? Porque senão ele vai virar, né? Esse balão de fundo redondo, ele é muito usado para a gente aquecer líquidos ou soluções. Também para fazer reações com desprendimento de gás e montagens, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer a questão da destilação fracionada, né? Ou a destilação simples, nós usamos esses balões aqui em algumas montagens. O outro balão, chamado balão volumétrico. Esse balão ele tem uma base, né? Ele apoia aqui também, ele tem um fundo chato. Agora ele é bem diferente daqueles dois, do balão de fundo chato e balão volumétrico, porque ou aquele outro balão simples. Porque esse daqui, ó, é como se fosse uma ampulha invertida assim, né? A parte você tem aqui, ó, essa base tem esse gargalo bem comprido, né? E aqui geralmente a gente utiliza um material para vedar essa parte aqui. Ele é usado muito no preparo de soluções, ou para preparar soluções, ou para diluir soluções com volume bastante preciso, a gente utiliza esse tipo de balão. O Becker, o famoso copo de Becker, né? Ó, é um copo de vidro. Agora ele é especial porque ele traz aqui uma escala, né? Que é justamente a questão do volume, geralmente em mililitro, né? E o Becker, ele tem algo bem interessante. Na sua pontinha aqui, ó, ele tem um biquinho, né? Justamente para quando você prepara uma solução ou dissolve uma solução, você vai colocar ela no outro recipiente e você despeja através desse bico, né? Então o copo de Becker ele tem esse detalhe, né? Esse bico, né? Aqui nessa parte. Geralmente ele é colocado também para você fazer reações. Aí você coloca esse copo sobre uma tela de amianto, né? Quando você vai aquecer líquidos. Aqui nós temos o balão de destilação. Ó, é diferente daquele outro balão porque ele tem um canal aqui de comunicação, né? Ó, você tem aqui o balão, o fundo dele aqui é
uma superfície curva. Aí aqui, nessa parte que sobe do gargalo dele, você tem uma comunicação aqui, né? Um canalzinho aqui, né? Essa peça ela é utilizada quando você vai montar o processo da destilação simples ou fracionada, tá? A alonga, essa pecinha aqui, gente, esse instrumento aqui é uma espécie de conector entre o condensador e o frasco coletor de um sistema de destilação. Ou seja, é uma peça que você vai utilizar quando vai realizar o processo da destilação. A coluna de fracionamento, pronto, outra peça que é utilizada no aparelho de destilação fracionada, né? Ó, essa aqui, ó, ela tem aqui essa comunicação, ó, e mais essa comunicação e essa outra aqui, né? Então é um tubo, né, por onde vai passar o vapor que vai se condensar para poder se transformar em líquido. O condensador de leite ou um tubo reto, né? Pronto, isso aqui também é uma peça que você vai usar na montagem do aparelho de destilação simples ou fracionada. Existe também o chamado condensador de serpentina. Ele difere do condensador de Leyden. Por quê? Porque aqui dentro, ó, dessa parte você tem como se fosse uma serpentina, né? Ó, por onde o vapor vai passar e se resfriar mais facilmente. O condensador de bolhas, né? Que é chamado de alinho. O condensador de bolhas também difere do anterior, porque aqui, ó, é como se você tivesse a forma assim de umas bolhas aqui no interior, né? É usado para condensar vapores em montagens com aquecimento sob refluxo. A proveta, pronto, a proveta é esse instrumento cilíndrico, muito parecido com um tubo de ensaio, né? Só que ela existe em tamanhos maiores. Aqui a gente já é um aparelho que é graduado, usado para medir volumes, né? Variáveis, volumes já bem maiores, né? Porque tem uma escala aqui, né? Ó, tá vendo? Você tem a proveta gigante, como a gente pode dizer. Você já tem a proveta média, a proveta pequena, né? E geralmente ela tem uma base aqui de apoio, né? Onde você usa para colocar sobre a mesa, né, a bancada do laboratório. A pipeta, pronto, também é esse tubo cilíndrico, né, ó, a pipeta, ela vem graduada, ela serve para medir volumes variáveis de líquidos com boa precisão, né, dentro de uma determinada escala. Então, quando um técnico, né, quando um cientista ele vai está fazendo uso de volumes variáveis, ele utiliza muito a pipeta, porque a pipeta ela tem uma precisão, né, na medida do volume. As pipetas volumétricas, ó, difere daquela pipeta anterior, porque aqui, ó, no meio dela, ela vai ter uma deformaçãozinha aqui, né, como vocês podem perceber, né? Já elas são fabricadas e calibradas para medir com grande precisão um volume único e fixo de líquidos, em geral abaixo de 100 ml, tá? Aqui elas estão colocadas numa estante, né? Como vocês podem ver, que elas não podem ficar assim em pé assim só, elas ficam em um estante, são colocadas num estante de pipeta. A bureta, pronto, a bureta é esse instrumento aqui, tá? É um equipamento calibrado com graduação para a medida precisa de volume de líquidos. Ela permite o escoamento controlado do líquido. Ela tem aqui uma torneirinha, como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui é uma torneirinha que você vai controlar a saída do líquido através dessa torneirinha. É usado muito nas titulações. O funil comum, pronto, é um funil simples que a gente reconhece, né? Só que no laboratório esse funil geralmente ele é de vidro, né, transparente. Ele é usado para filtrar misturas com auxílio do papel de filtro, que é um papel assim no formato de um círculo que a gente dobra e coloca aqui nessa região do funil, né? O funil de decantação, ó, já é um funil especial. Esse funil é usado para você separar líquidos immiscíveis, ou seja, aqueles líquidos que não se misturam. Por exemplo, água e óleo. Você coloca ele nesse recipiente, né? Aí ele tem uma torneirinha. Você vai esperar qual vai ser, de acordo com a decantação, o líquido mais denso ele vai para o fundo, vai ficar nessa região,
E aí você vai abrir a torneirinha e esse líquido vai descendo, né, lentamente, né? Então por isso que se chama funil de decantação. É usado justamente quando você vai separar líquidos immiscíveis. O Kitasato e a trompa de vácuo, né? O Kitasato, ó, esse instrumento aqui, parece muito com o Erlenmeyer lá, né? Só que ele tem uma particularidadezinha, que ele tem uma abertura aqui, um canal, tá vendo? Ó? Ou aqui em cima, como esse aqui que é maior, ou bem aqui, tá vendo? Ó? Então ele é usado muito em filtrações a vácuo, ó. Ou seja, nas quais é provocado um vácuo parcial dentro do recipiente para acelerar o processo de filtração, evitando a contaminação do resíduo sólido pelo meio ambiente, tá? Vidro de relógio, pronto, essa pecinha aqui, né? Normalmente ela é usada na pesagem e no transporte de substância e também para cobrir a cápsula de porcelana, né? É um vidro, né, comum, transparente, né? Então você vai pesar uma substância, você geralmente coloca ela aqui em cima, né? Ou também é utilizada para cobrir a cápsula de porcelana, para proteger, né, e evitar a perda de reagentes nas transformações químicas. A gente vê daqui a pouco a cápsula de porcelana. A placa de Petri. A placa de Petri é esse instrumento aqui, parece uma caixinha, né? Uma caixinha feita de material transparente, né? De vidro. É um recipiente raso de vidro com tampa, utilizado para secagem de substâncias. Você quer secar uma substância, então você coloca aqui dentro da placa, aí essa outra parte você cobre, né? É usado muito em biologia para o desenvolvimento de culturas de fungo, de bactérias, etc. O tubo em forma de U, pronto, ó, esse tubo aqui, ó, né? É muito utilizado nas montagens de eletrólise, que é a decomposição de uma substância através da corrente elétrica. A baqueta, ó, a baqueta é esse instrumentozinho aqui, um instrumentozinho cilíndrico, né, geralmente feito de vidro, que você utiliza para agitar as soluções. Você vai fazer uma solução lá e para você mexer, você mexe com a baqueta, né? É esse bastãozinho aqui de vidro, né, que você utiliza. O tubo de Tillet. Esse tubo aqui, ó, um tubo bem interessante, né? Ele tem duas comunicações, como vocês veem aqui, né? Ele é usado na determinação do ponto de fusão das substâncias. As bolinhas de vidro ou de porcelana, né, são essas esferazinhas, elas são utilizadas em montagens de refluxo e na destilação, para evitar aquilo que a gente chama de superebulição, né? Quando por exemplo, você está usando um líquido lá que ele vai ferver muito bruscamente assim, provocando aquele movimento de superebulição. Então, geralmente se coloca essas bolinhas, né, para reduzir esse fenômeno. O funil de Buchner. Pronto, ó, é um funil de porcelana. Isso aqui é feito de porcelana, né? E ele tem aqui uns furinhos, né? E tem aqui uma comunicação. É um funil, só que é um funil especial. Ele é muito usado nas filtrações a vácuo. Ele é recomendado quando quando as partículas sólidas dissolvidas são muito pequenas, né? E formam uma espécie assim de pasta, entupindo os poros de papel de filtro. Às vezes você não pode usar o filtro comum lá, porque você vai usar um papel, e aí esse material não consegue passar pelo papel. Aí eles utilizam esse material aqui. Geralmente ele é utilizado junto com o Kitasato. O dessecador, pronto, essa peça aqui, né? Esse instrumento bem interessante, de vidro transparente, ele tem uma tampa, né? Então é um aparelho que contém substâncias higroscópicas, isto é, que absorve a umidade do meio, né? Aqui não dá para vocês perceberem, mas aqui ele tem um material aqui bem interessante, né? Que ele vai absorver a umidade do meio. A cápsula, pronto, essa peçazinha assim, né? Ó, parece uma baciazinha pequenininha e tem um biquinho aqui. Ela geralmente é feita de porcelana ou de metal e pode ser aquecida. Isso aqui pode ser aquecida em fornos, né? Ou diretamente na chama. Geralmente se usa para dissolver sólidos em líquidos e concentrar soluções para a evaporação do solvente. Aqui o cadinho,
cadinho, a gente chama de cadinho de porcelana. É uma espécie de um copinho, né? Um copinho de porcelana. Pode também ser feito de ferro, de prata ou de platina, né? Ele pode ou não ter tampa. E esse cadinho, ele é resistente a altas temperaturas. Ele é muito usado em reações químicas. Por exemplo, a calcinação, que é o processo da decomposição de substâncias sem oxidação. Você leva isso aqui em fornos de até mais de 900 graus Celsius, né? Esse copinho, chamado de cadinho de porcelana. Almofariz e pistilo. Pronto, o almofariz é essa peça aqui, gente. Também feita de porcelana, né? Ou de ágata. E esse instrumento aqui, você usa para triturar o material que você vai colocar aqui dentro. Então, de repente, você quer triturar um material, aí você coloca o material aqui, aí pega essa peçazinha aqui, né? Que a gente chama de pistilo. Aí você fica esmagando, esmagando, né? Até triturar a substância. O bico de Bunsen. O bico de Bunsen é o que a gente utiliza para fazer as reações em que você vai utilizar o fogo, né? Ou você vai utilizar aqui a temperatura. É um aparelho, né? Que ele é ligado ao gás. Você tem aqui essa comunicação que vai sair, né, para o gás. Geralmente a gente usa o gás butano no laboratório. Então é um aparelho ligado ao gás que serve para o aquecimento de materiais não inflamáveis, tá? Aí aqui ele tem essa parte, né, ó. Aqui é onde sai a chama, né? Aí você tem aqui o tubo, tem um anel regulador do ar que vai ficar passando, né? A entrada de ar aqui, a base. E geralmente essa chama vai ficar em contato com a tela de amianto, tá? Ó, a tela de amianto é isso aqui. É uma tela, geralmente feita de metal, isso aqui. E aqui nesse meio, que está em branco, é um material chamado de amianto, né? Esse centro, que é recoberto de amianto ou cerâmica, tem uma função. É distribuir uniformemente o calor, viu, gente? Porque, olha, se a gente botasse um recipiente aqui em cima sem ter esse material aqui, o calor ia ficar concentrado no vidro e ia quebrar o vidro. Você nunca pode aquecer um fundo de um balão diretamente, porque aí o calor se concentra numa região e o vidro pipoca. Então você tem que botar a tela e botar o balão em cima aqui dessa parte branca, porque o que está sendo aquecido é essa parte branca. Então o calor ele vai se distribuir por essa parte branca todinha aqui e, lógico, aquecer o material, tá? O triângulo de porcelana, ó, tá vendo aqui? Ele é formado por 3 cilindrozinhos de porcelana, aí tem uma base aqui de apoio e ele geralmente é utilizado para você colocar o cadinho de porcelana. O cadinho vem super aquecido lá do forno, você não vai colocar ele em cima de uma mesa nem vai pegar. Você vai colocar em cima desse triângulo, né, para poder fazer as observações. O tripé de ferro, pronto. É onde é colocada a tela de amianto, né? Ó, você coloca a tela de amianto aqui em cima, ó. Chama-se tripé porque são 3 pés aqui, né? Aí você coloca a tela de amianto aqui em cima para depois colocar o material aqui sobre a tela de amianto, tá? Também é utilizado para o triângulo de porcelana. Não é esse caso aqui, esse exemplo aqui, mas o anterior que a gente viu. A manta elétrica. A manta elétrica, gente, é esse equipamento. Ele é utilizado para o aquecimento de substâncias e misturas que são inflamáveis. Aquelas substâncias que podem, né, queimar na presença de um combustível, um comburente, alguma coisa. Então, elas é uma espécie de um aparelho, né? Um balão assim, ó, um balão de fundo redondo de vidro refratário. Né? Você coloca, ela é ligada, né, na energia, né? Pronto, ela tem esse formato, chama-se manta elétrica. O suporte universal, pronto, são essas bases aqui, ó, onde você vai utilizar para montar as estruturas. É usado para dar sustentação aos equipamentos, nas diversas montagens que você vai fazer, como filtração, destilação, refluxo, etc. O anel de ferro, pronto, é também outra peça que é usada nas montagens. Quando você vai montar
um equipamento para fazer uma filtração, uma decantação, aí você utiliza um anel de ferro. A garra metálica também é outro instrumento utilizado nas montagens, tá? Ela é usada para prender os balões, os Erlenmeyer, né, os Becker. A mufa, pronto, outro instrumento usado para fixação de garras metálicas nos suportes. A espátula, pronto, a espátula é esse instrumento aqui, né? Pode ser feita de aço, de plástico, de madeira. Ela é usada quando você vai transferir sólido de um lugar para outro, né? Ou como elementos cortantes, a espátula, né? O pipetador de borracha ou pera, como a gente chama, né? Pronto, tá aqui o pipetador. Ele é usado para encher a pipeta por sucção. Aqui essa parte aqui ela é de borracha, você pressiona nela e ela vai sugar, né, o líquido, né? Aqueles líquidos que geralmente são voláteis, né? Ou irritantes ou tóxicos, que a gente não pode utilizar ele próximo ao nariz, aí você usa um pipetador de borracha. A pinça para vedaria, ó, tá essa daqui, ó. Você tem essa pinça metálica e tem essa pinça aqui de madeira, né? Pode ser feita de madeira ou de ferro. Ela é utilizada para a gente, por exemplo, segurar um tubo de ensaio. Por exemplo, essa daqui geralmente a gente usa a de madeira. A gente usa quando vai aquecer um tubo de ensaio. Para botar o tubo de ensaio lá próximo da tela de amianto, a gente vai colocar esse tubo de ensaio aqui nessa região, né? Então é como um pegador aqui. Aí você coloca, segura lá, porque aqui é madeira, não conduz eletricidade, né? O suporte para tubos de ensaio, a gente chama as estantezinhas, né? Para tubo de ensaio, né? As estantes para tubo de ensaio. Elas são usadas para sustentar os tubos de ensaio na posição vertical. O furador de rolhas, pronto, acho que todo mundo conhece esse aqui, né? O furador de rolha. Tem esse aqui nesse formato e tem outro aqui. É utilizado para fazer furos de diâmetros variados em rolhas de cortiça. Às vezes você vai usar um recipiente que precisa introduzir alguma coisa na rolha e aí você precisa furar a rolha para poder introduzir um equipamento, um instrumento. Então se utiliza o furador de rolhas. O frasco lavador, pronto, é esse material aqui. Ele é usado para lavagem de frascos, né? E precipitados, né? Você vai utilizar um recipiente lá. Aí você vai lavar, então você utiliza esse instrumento aqui. Pronto, é muito usado nas cirurgias, né? Quando vai se fazer uma cirurgia, o médico usa muito isso aqui, o frasco lavador. Ele tem aqui a água destilada e ele fica soltando essa água por esse tubinho aqui, né? Para lavar lá o ferimento que está sangrando. O termômetro, pronto, no laboratório a gente tem também o termômetro, que é um instrumento que a gente utiliza para medir, né, a temperatura das substâncias, dos corpos, né? O densímetro, pronto, o densímetro, ele já vai medir a densidade, ó, esse instrumento aqui, parecido com o termômetro também, né? Ele é usado para medir a densidade de uma substância ou de uma solução, né, na fase líquida. A balança de plataforma, pronto, essa balança aqui, que é a mais antiga, né? Ela mede a massa de materiais sólidos e líquidos, com uma solubilidade de mais ou menos 0,1 grama, né? Porque nós temos no laboratório vários tipos de balança, tá? Então aí é uma delas. Ó, outra balança aqui, a chamada balança analítica. Essa daqui, ela já é uma balança mais especial, né? Porque vocês veem que ela tem até aqui, ó, uma redoma de vidro, para que não haja assim, muita influência do ar, né? Então ela chega a medir massas de materiais sólidos e líquidos com no máximo 210 gramas e no mínimo 10 miligramas, tá? Ela tem uma sensibilidade de 0,1 miligrama. Então é uma balança bem interessante. O papel de filtro, que a gente usa lá no funil, né? Ele tem um formato circular, né? Um formato de um círculo. A gente dobra ele nesse formato, essa posição 1, dobra ele assim, depois dobra ele nessa posição para ele formar um cone. Aí você coloca lá no funil. Ele é usado para as filtrações comuns e também a vácuo.